Oi, queridos! Nós estamos aqui então novamente para explicar um pouquinho melhor o vídeo anterior na questão assim do que são os modos, né, e os modos esquemáticos e o que são os esquemas disfuncionais. E como é que nós podemos, do nosso lugar de adulto, então, do nosso lugar de hoje, poder trazer as questões para serem trabalhadas, né, na clínica, no consultório, a partir do entendimento, então, né, de que nós não somos, nós estamos, né, em cada momento nós nos comportamos de um jeito diferente e isso nós chamamos na terapia de esquema de modos. Então, assim, muitas vezes, uma situação de hoje aqui, eu tenho a família aqui, né, eu trouxe para representar a família, para dar um exemplo, nós estamos lá interagindo com um, com o outro, e aí daqui a pouco a gente entra num modo ataque, um modo mais raivoso, mais irritado, mais revoltado, e ali começa uma briga. Só que eu sou adulto. E aí então acontece situação, aí daqui a pouco aparece o vô e diz: o que tu tá fazendo? Tá brigando com teu pai, com a tua mãe, respeita aqui tá o pai, respeita eles e tal, e tu é um adulto já, assim. Aí tu olha para aquela avó e vô ali falando as coisas, nossa, que ridículo essas pessoas falando comigo desse jeito. E por que eles estão falando conosco desse jeito? Porque, na verdade, dentro, né, desse eu adulto aqui, tem uma criança, tem uma menininha, tem um menininho, tem um serzinho ali que era vulnerável. E quando o pai aqui disse alguma coisa que trouxe uma memória, um gatilho, né, que a gente chama, para esse ser que hoje é adulto, a emoção que aparece é uma emoção de quando a pessoa era pequena, quando ela era criança. Então, na terapia de esquema, o que a gente faz? A pessoa trouxe uma briga, digamos, com o pai. O meu pai falou isso, eu fiquei muito irritado e eu falei X coisa. Então, a gente pega a situação atual, a situação de hoje, e nós começamos a olhar para a emoção que desencadeou a situação aqui. E por que é que eu estou sentindo, eu adulta, estou sentindo toda essa ativação? Então, olhando para essa emoção, a gente vai ver que, vai perguntando e vai encontrando que essa emoção ela já é familiar. Ela não apareceu a primeira vez aqui porque esse pai teve uma fala invalidante ou uma fala crítica. A pessoa vai se dando conta de que aquilo ali aparece muitas vezes em várias situações da vida dela. Então, a gente pergunta assim, e qual a memória mais remota, mais algum outro tempo, uma outra situação na tua vida em que tu tenha sentido essa mesma emoção e que ela não tenha vindo do teu pai em um outro lugar, no teu trabalho, no teu relacionamento, num barzinho, em qualquer lugar, que tu tenha te sentido dessa forma com a fala de alguém. E aí essa pessoa, invariavelmente, ela vai lembrando, porque em vários momentos da nossa vida, né, dos nossos dias, nós revivemos emoções da nossa infância. Então, daqui a pouco tu lembra, eu acho que isso foi uma vez que eu ouvi um professor falar para mim, falar isso, ou falar aquilo, ou dizer que meu trabalho não era bom, ou que eu não era capaz, ou um exemplo, né, que eu queria tocar piano e eu não tinha os dedos longos e finos, então uma professora disse: acho que é melhor tu nem tentar, porque essa mão e esses dedos aí não servem para tocar piano. E aí aquela criancinha ali, né, que era só uma criança, ouve de um adulto essa fala e ela fica acreditando naquilo, porque é um adulto dizendo. Então, esse adulto deve saber o que está falando. Mas, na verdade, esse adulto também não sabe, porque ele é carregado de esquemas das próprias dores, das próprias memórias, e muitas vezes acaba machucando os outros por memórias dele mesmo, de quando ele era criança, de tudo que ele foi preenchido. E ele acaba transbordando isso. Então, quando a gente encontra essa memória, digamos, do professor, da criança que ouviu o professor dizendo que ele era incapaz para tocar piano, a gente vai lá e repara essa criança. Esse adulto, então, que hoje eu sou, vai naquela cena e encontra aquela criança, lá naquela aula, com aquela professora, e acolhe a criança.
e até conversa com essa professora para dizer para ela que ela está sendo insensível naquele momento, que ela não pode determinar que essa pessoa, pelo tamanho do dedo ou espessura do dedo, possa não ser um pianista no futuro. Essa pessoa está sendo invalidante, ela está terminando com o sonho dessa criancinha aqui na época, ou um adolescente, sem saber. Então, quando a gente entra lá naquela cena, imaginariamente, a gente vai naquela cena do passado e acolhe a criança, pega ela no colo, diz para ela, tá errado isso que essa professora está dizendo, tu merece tentar, tu pode tentar, e ninguém hoje pode determinar o que tu vai ser ou não no futuro. É um direito teu, e eu tô aqui agora, adulto que eu sou, para te dizer que tu tem o direito de tocar piano, e eu vou te proteger, eu vou cuidar de ti, eu vou garantir que tu possa fazer tuas aulas até o dia que tu mesma decida, eu quero ou eu não quero seguir isso adiante. E essa criança, quando escuta isso, se esse adulto aqui, né, ele já está estruturado como um adulto saudável, a criança, ela acredita no que nós somos, no que nós nos tornamos. E se sente cuidada, se sente validada, valorizada. Então, a partir dessa criança acolhida, é como se ela passasse a fazer parte da gente como uma pecinha de quebra-cabeça que se encaixou perfeitamente. A partir daí, o nosso adulto ele começa a se estruturar de uma outra forma. De uma forma muito mais saudável, sendo capaz de poder, quando acontecer uma outra ativação, em vez de brigar lá com o pai, como aconteceu nessa situação hipotética que eu estou trazendo, ele vai olhar para o pai e vai dizer, olha pai, eu sei que em algum momento da minha vida pareceu que eu era irresponsável, ou eu estou dando exemplos, né, gente, assim, mas que eu não estudava, que eu não me importava, mas eu era só uma criança. Eu não era um adulto e eu não sabia o que eu sei hoje. Mas hoje eu sou adulto. Olha aqui para mim, eu sou um adulto. E hoje eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou responsável. E essa fala tua me traz uma memória lá do meu passado, quando aconteceu tal situação. E isso me faz sentir muito mal. E eu acabei brigando contigo, porque eu entrei nesse modo. Talvez eu não precisasse falar dessa forma se eu soubesse o porquê que a tua fala me machucou. E assim a gente vai estruturando o nosso adulto para poder cada vez mais e melhor acolher a nossa criança e viver uma vida mais saudável. Não significa com isso que nós nunca mais iremos nos ativar, ou nunca mais a gente vai entrar no modo ataque, ou que nunca mais nenhuma memória dessas vai aparecer na nossa vida, porque não é verdade. O importante desse adulto saudável, quando ele se estrutura, é que ele tenha consciência de que toda emoção negativa que aparecia nele é uma memória da criança e que ele hoje é adulto, e que ele pode olhar para aquilo e dizer para essa criança, tá tudo bem, agora sou eu que resolvo. Tu pode brincar, tu pode ir fazer o que tu quiser, pode ficar aqui comigo, mas sou eu que vou dar conta dessa situação. Sou eu que aqui, no nosso exemplo, vou falar com o nosso pai. E assim a criança fica segura, o adulto se estrutura e todos acabam convivendo muito melhores, cada um no seu lugar. Agora, uma outra questão. Se mesmo falando tudo isso e a pessoa, né, que está fazendo a terapia, que está entendendo todo o processo, acolhendo a criança, estruturando o adulto, vai falar com esse pai, e esse pai aqui não consegue acolher, não consegue entender que agora aqui tem um adulto que merece respeito, essa pessoa que hoje é adulto, ela desconsidera então esse pai, porque ela sabe que aquilo que o pai está dizendo não é verdade e que não deveria ser desse jeito. Ele sempre deveria ter tido a habilidade, a capacidade para poder atender a necessidade da criança e respeitar. Mas não é sempre assim que acontece, e não é por maldade do pai, mas por desconhecimento. Ele não faz por falta de amor, ele faz porque não sabe fazer diferente e porque ele carrega a história de vida dele, também desconhecida, também inconsciente, quando ele está criando um filho, por exemplo.
Mas aí vai dizer assim, então ele não tem culpa. Não tem culpa mesmo. E eu até nem gosto de usar essa palavra porque culpa não existe. A gente, em determinadas situações, a gente age do jeito que age porque é aquilo que nós temos naquele momento, é a nossa capacidade, é o nosso conhecimento, é o que nós podemos fazer. Então não existe culpa, existe responsabilidade. E um adulto, ele sempre será responsável pelo que ele decidir fazer com uma criança que é vulnerável, que é submetida a ele. É isso então por hoje, ficamos por aqui e voltaremos num próximo vídeo para explicar um pouquinho mais a terapia de esquema.